Na sequência, você fica... Trem-bala? Tem trem-bala aí hoje? Não tem, acho que não. Vamos então aqui, na sequência, você fica com o repórter CBN. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.upovo.com.br. Forte é o seu início, seu progresso, seu destino. Forte é a sua gente e a sua história. Porque você nasceu Fortaleza. E celebrar seus 298 anos vai fazer o nosso coração bater mais forte. Show de Vanessa da Mata e Preta Gil, Grupo Borogodó e essas mulheres. A partir das 18 horas, no aterrinho da Praia de Iracema. Fortaleza, 298 anos. É pra sorrir, é pra festejar, é pra se orgulhar. Rastreamento de veículos Corpus, líder na recuperação de motos e veículos roubados. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 4020-2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus desde 1975. Quem tem, está seguro. Neste mês de março, as Óticas Visão trazem o Saldão da Visão. Um mês de grandes ofertas para você. Confira! Cashback Visão. Só nas Óticas Visão você ganha na hora até R$50. É isso mesmo que você ouviu. Ganhe R$50. Ganhe R$25 na hora nas compras a partir de R$1.500. Ou ganhe R$50 na hora nas compras a partir de R$2.000. A BS Bar convida você a viver um novo conceito em luxo e conforto. BS Gold. More a poucos passos de grandes grifes numa quadra 100% planejada na Aldeota. Apartamentos de até 4 suítes com área de lazer incomparável. BS Gold. Sofisticação elevada a um novo patamar. Visite o decorado. 991384340. O Sopai Hospital Infantil Filantrópico está oferecendo um novo serviço. Lave roupas hospitalares na lavanderia Sopai. Racionalize tempo e material e reduza custos operacionais da sua clínica ou hospital. Lavar o material de cama hospitalar não é apenas uma obrigação, é uma missão vital para a saúde pública. Fale conosco pelo WhatsApp 859-9966-8859. Lavanderia Sopai. A segurança do paciente começa na lavanderia. Não importa como você chama, o importante é que ama tiver o seu lar. Pra construir ou para reformar, escolha a melhor pra cuidar do seu lar. Normatel, Normatel. Rádio Povo CBN Trem-bala. Com esta dupla ninguém pode. Liuê Góes. Aqui no Trem-bala para você que começa no AM 1010. E antes do início do nosso programa, eu quero passar uma mensagem a todos vocês, aqueles que amam esse programa, o Trem-bala. Alô, Trem-bala, como todos sabem, o nosso trem partiu para a eternidade. Esse programa não deixará de existir. Ele durará até o momento que existirem passageiros em busca de uma viagem veloz, polêmica e verdadeira. Esse programa é e será informação e entretenimento para aqueles que querem seguir. Meus amigos, o Trem-bala não para e não pode parar. Então, estamos aqui. Não estamos aqui, na verdade, para suprir a falta de ninguém, ou na tentativa de imitar quem tanto nos alegrou. Estamos aqui para seguir com o dilema dessa marca chamada Trem-bala. Seguir é o caminho mais curto da proximidade com o nosso maquinista mó, Alan Neto. Então passa por cima, Trem-bala! Rádio Povo CBN Trem-bala. Com esta dupla ninguém pode. Pela primeira vez, é coisa nova, foi a Pref que fez. Já
Já conheceu o Vem Saúde? Unidades móveis de atendimento que vão até as comunidades. E tem também o Tuk-Tuk dos Remédios, que entrega os medicamentos em casa. Além dessas ações inéditas da Prefeitura, tem muito mais novidade boa, viu? A capital que mais gera emprego no Nordeste, sabe qual é? É Fortaleza, mano. Cuida! Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. O Sopai Hospital Infantil Filantrópico está oferecendo um novo serviço. Lave roupas hospitalares na lavanderia Sopai. Racionalize tempo e material e reduza custos operacionais da sua clínica ou hospital. Lavar o material de cama hospitalar não é apenas uma obrigação, é uma missão vital para a saúde pública. Fale conosco pelo WhatsApp 859-9966-8859. Lavanderia Sopai. A segurança do paciente começa na lavanderia. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla ninguém pode. Liuê Góes. Aqui pra você, no nosso trem, o trem da segunda viagem, o trem das 17 horas, o trem do AM Povo, 1010 pra você curtir. Primeira viagem muito bem conduzida por toda a turma que conduziu durante esses últimos dias. Nosso Alessandro Oliveira, que está por aqui, Lucas Mota, Vitor Barros, o primo, o nosso J. Lacerda, além das participações de Miguel Brilhante Júnior e Horácio Neto. O trem segue firme e forte e vamos juntos nessa aqui para nossa segunda viagem. Já trazendo o seu boa tarde, Alessandro Oliveira, com o nosso trem. Amanhã temos a grande decisão do Campeonato Cearense, a final entre Ceará e Fortaleza, primeiro jogo 0-0, empate, amanhã é decisão, vale taça, vale título. Alô, Alessandro Oliveira, fazendo essa dobradinha no trem das 17 horas, passe adiante. Alô, Liuê, alô, Trembala, começando mais uma viagem, voltando aqui ao AM 1010, esses últimos 2 dias a gente não teve o programa por motivos óbvios e a ausência, a falta que vai fazer o nosso maquinista é enorme, mas a gente tem que tocar o trem, porque era vontade dele, era desejo dele, que o trem não parasse nem a pau e nem a bala. E aí, a gente está numa semana de nada mais, nada menos que um clássico rei. Ceará e Fortaleza decidem o Campeonato Cearense amanhã, 4h40 da tarde, o jogo na Arena Castelão, com todos os ingressos praticamente adquiridos do lado das duas torcidas, a expectativa de casa cheia, o Fortaleza lutando por um hexacampeonato, algo que seria inédito na história do futebol cearense, e o Ceará de olho em voltar a ter a conquistar um título cearense desde 2018, que isso não acontece. De 2019 para cá, o Fortaleza que vem conquistando pentacampeão, atual pentacampeão estadual, e vai em busca do hexa. O Ceará tem a missão de evitar isso, ou seja, é um grande jogo para os dois lados. O fato de quase todos os ingressos, se não todos, já estiverem esgotados, já não tem mais como entrar ninguém mais na Arena Castelão, quem não adquiriu o ingresso ainda, mostra o tamanho do confronto, mostra o tamanho do Clássico Rei, que a gente sabe que é gigante, por isso que é chamado de Clássico Rei, por conta que é o nosso melhor produto. É uma vontade de vencer enorme dos dois lados. Já trazendo um pouco de opinião aqui, está bem equilibrado. Dos dois lados, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, eu não consigo hoje enxergar um ponto positivo em uma das duas equipes para traçar um favorito. Ainda mais se tratando de uma final de campeonato cearense, o nosso manjadinho, a lógica deu de novo, e ainda mais se tratando de um Clássico Rei nessas circunstâncias, com tanto equilíbrio, apesar do retrospecto, o recorte da Copa do Nordeste, dar um pouco mais de chance para a equipe do Ceará, né, que ganhou mais, o Fortaleza, o Vojvoda, tem uma certa dificuldade em vencer o Ceará do lado do tricolor, mas a gente sabe que em Clássico Rei, no Campeonato Cearense, nem o Fortaleza, nem o Vojvoda perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará e nem o Mancini perdeu o Campeonato Cearense para o Fortaleza. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã, um desses dois tabus será quebrado. Pode ser o Fortaleza ex-campeão, pode ser o Ceará campeão novamente do Campeonato Cearense após 5 temporadas de jejum, e aí a gente só tem esses ingredientes. Apenas isso, dizendo assim de forma irônica, né? Apenas isso de ingrediente. Então amanhã a gente conhece o campeão cearense, ou Ceará mandante,
ou Fortaleza. Passa adiante. Alessandro Oliveira, você falou em equilíbrio nesse confronto Clássico Rei. Como explicar esse equilíbrio, Alessandro, já que existe um abismo nos dois orçamentos? Fortaleza hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará na Série B. Mas, colocando aí um pouco mais de argumento no que você pode falar, Ceará e Fortaleza, o Ceará já esteve na B, Fortaleza na C, e mesmo assim o Fortaleza equilibrou as coisas, chegou a vencer a equipe do Ceará. Clássico é clássico, é por aí, Alessandro. Passe o trem-bala adiante. A gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Campeonato Cearense, a gente tem Copa do Nordeste, a gente tem Copa do Brasil, inúmeras competições, Fares Lopes também, por que não falar, né? Já se enfrentaram por ela também, mas existe um negócio, eu acho aqui pra gente até maior que tudo isso, que é o Clássico Rei, que é Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Então, quando essas equipes se encontram, independente da competição, o equilíbrio já vem por si só. Como você falou, tivemos um Ceará e Fortaleza, um Ceará numa Série B, um Fortaleza numa Série C, Fortaleza venceu. Tivemos um Ceará na Série B, um Fortaleza na Série A, Ceará venceu. Então, há um equilíbrio. Jogos que a gente achava que seriam equilibrados pelos elencos, o Ceará levou melhor, até goleadas, 4-0. Outros jogos que a gente achava que o Ceará chegava um pouco mais preparado, o Fortaleza surpreendeu. Então, é um enredo que a gente não consegue de fato prever. A gente pode jogar todas as alternativas do que pode acontecer amanhã lá na Arena Castelão e acertar ou não, porque pode ser que surja algo novo, um jogo inédito, um negócio diferente, um jogo histórico, algo que o torcedor lembre daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, que entre para a história dos clássicos rei no Campeonato Cearense. Então há um equilíbrio. Hoje você fala dessa folha do Fortaleza, que é maior do que a do Ceará, exatamente pelas divisões que os times ocupam. Fortaleza vai disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, depois o Campeonato Cearense, vai jogar no meio de semana pela Sul-Americana e depois começa o Brasileirão contra o São Paulo. Já a equipe do Ceará, depois do Campeonato Cearense, olha para a Copa do Nordeste e depois olha para uma Série B de Campeonato Brasileiro, uma divisão inferior em relação à do Fortaleza. Mas até aqui eu vejo o equilíbrio. Por quê? Porque até agora nem Ceará nem Fortaleza tem ainda um elenco de fato formado. Os adversários que essas equipes enfrentaram, os times tiveram um pouco mais de dificuldade. Um grande jogo que o Ceará teve nessa temporada foi contra o próprio Fortaleza no 3-3. Abriu 2-0 no primeiro tempo, jogou muito bem, o melhor primeiro tempo do Ceará no ano, aquele Clássico Rei pelo Campeonato Cearense, no primeiro tempo. No segundo tempo o time simplesmente parou, simplesmente não conseguiu jogar. O Fortaleza tomou conta das ações e virou o jogo em 13 minutos. No final, conseguiu um pênalti o Ceará, que é questionável por parte da torcida do Fortaleza. Até o próprio Marcelo Paes, depois da entrevista, questionou este pênalti, disse que estavam conspirando contra o Fortaleza. E aí o 3-3. Venceu na Copa do Nordeste, um jogo muito equilibrado, mas o Ceará conseguiu neutralizar bem o Fortaleza e jogou melhor. E aí a gente vê um time do Fortaleza que mesmo aos trancos e barrancos, né, do outro lado da moeda, a gente vê um Fortaleza que tem um elenco que pode render mais, e se rendesse o que deveria no papel, quando a gente pega o elenco do Fortaleza, imagina jogando, antes de ver o jogo, de imaginar jogando, a gente já percebe que vai ser um elenco que é pentacampeão cearense, que tem pelo menos uma boa base, né? Um elenco que chegou à final da Copa Sul-Americana, foi vice-campeão, que vai disputar de novo a Sul-Americana, que passou de fase na Copa do Brasil, mas quando a gente pega o recorte dos jogos, da produtividade, do rendimento em campo, e de uma palavra muito conhecida pelo torcedor tricolor, a intensidade, esse problema que entra, né? Porque até tem a intensidade, mas não tem a finalização para os gols. Ambas as equipes, tanto Fortaleza quanto Ceará e Fortaleza, perderam muitos gols na temporada. Gols bestas, assim, que aquele que todo mundo fala, esse até eu faria. Muita gente fala isso, né? Então, esse é o grande problema e por isso que há esse equilíbrio. A gente teve esse equilíbrio no jogo da ida na semana passada, 0-0, ninguém fez nada, ninguém balançou as redes, as peças neutralizadas. O Saulo teve a bola do jogo, perdeu, chutou em cima do João Ricardo. O Pulga pegou, depois de ser neutralizado pela defesa do Fortaleza, chutou de fora da área, uma defesaça do goleiro João Ricardo mandando para escanteio.
e ninguém fez mais nada no jogo. Teve chances isoladas para o Fortaleza, mas o certo é que o 0-0 prevaleceu, deixando mais dramático ainda, porque amanhã, em qualquer tipo de empate, do 0-0 ao 10-10, se terminar empatado, iremos aos pênaltis. Passe adiante. E aí vai ser emoção, já é emoção, Clássico Rei, imagina nos pênaltis, passageiro, torcedor que se liga no Trem Bala. Os dois repórteres já estão prontos, de um lado Horácio Neto, o outro Miguel Brilhante Júnior, a começar pelo time mandante. Amanhã, Ceará será o mandante da partida desse clássico, que tem promessa de casa cheia. Arena Castelão totalmente lotada para acompanhar Ceará e Fortaleza em mais uma decisão do Campeonato Cearense. Vamos agora com Horácio Neto, HN. Alô, Horácio, aqui Trem Bala, passeante. Alô, Liuê, alô, passageiro do Trem Bala. Clássico Rei, importantíssimo, decisão. Não tem mais conversa, Liuê. Agora é decisivo. Não tem mais segundo jogo, não tem mais nada que possa alterar, a não ser, claro, o jogo principal. E para isso, o Ceará vai ter praticamente todo o time à disposição. A ausência fica por conta de um titular muito importante e também, claro, de um jogador lesionado. Esses, a gente já começa falando de Facundo Castro. Facundo Castro, o jogador está lesionado, tinha titularidade e acabou perdendo a posição ali ao decorrer da temporada, muito também pelas lesões, mas também pelo baixo futebol apresentado até o momento. Já o titular, importantíssimo que está fora, é Ramon Menezes, titular da posição, vai ceder o lugar. Faltou o treino ao decorrer da semana, não conseguiu estar apto todo o período ali de treinamento. Na quinta-feira tem a informação que ele não participou da atividade e na sexta-feira o Ramon Menezes, então, não participou do treinamento aberto à torcida alvinegra. Com isso, então, esses dois desfalques, David Ricardo deve ganhar a vaga. Mas do Facundo Castro, que não sei se seria titular, de qualquer forma o setor dele há uma dúvida. Principalmente porque tem Janderson que pode jogar por ali, o Ailon, que estava jogando naquele setor, e aí teria um outro centroavante. Dúvidas, muitas questões em relação ao Clássico Rei, mas o que a gente tem de falar de notícia positiva para o Ceará também é que Guilherme Castilho retorna. O meio atacante, segundo homem e até também segundo volante, aparece na lista do Ceará entre os relacionados. O jogador fez o treino pela manhã, está 100% fisicamente e é reforço para o Ceará. Passe adiante. É o primeiro pitaco de Horácio Neto trazendo os detalhes sobre o Alvinegro, Castilho na parada. Daqui a pouco ele vai voltar para falar muito mais para você sobre esse clássico de amanhã. Um grande clássico que decide o campeonato estadual no ano de 2024. É o Hexa para o Fortaleza ou é um título que o Ceará não vence há 5 temporadas? Agora vamos com o destaque do tricolor. Se pelo Ceará tem a volta de Guilherme Castilho, uma volta comemorada pelo torcedor alvinegro e pelo lado do Fortaleza. O que dá para destacar? Alô, Miguel, cadê meu alô, Miguel Júnior? Cadê meu alô, Trem Bala? Cadê meu alô, Liuê Góes? Fortaleza, sim, terá novidades no clássico de amanhã. O time está treinando agora no Centro de Excelência Alcides Santos no PC. Aliás, o único treino para o jogo de amanhã, a decisão diante do Ceará. Por que o único treino? O time jogou na quarta noite em Assunção, no Paraguai, venceu o Esportivo Trinense 2-1 pela Sul-Americana, retornou ontem a Fortaleza, desembarcou por volta das 18h40, no início da noite de quinta-feira. Portanto, hoje, o único treinamento para o jogo de amanhã contra o Ceará. Lembrando que o jogo é sábado, torcedor, às 16h40, decisão do cearense. Eu não me lembro, uma decisão, um dia de sábado na Arena Castelão. Posso estar enganado. Liuê e passageiros do Trem Bala. Sempre a final é numa quarta ou no domingo. Sempre acontece nos domingos. A final do cearense, mas desta feita é no sábado. E amanhã o técnico Vojvoda terá novidades boas, mas também vai perder um grande jogador para amanhã,
passe adiante. Miguel Júnior, o primeiro destaque, rapaz. Final, futebol é domingo às 16 horas. Mas quem manda é a TV e o resto só obedece. Então é amanhã, torcedor. Miguel sempre falando para não confundir. O torcedor fica com essa coisa na cabeça. A final é domingo às 16 horas, mas a final é amanhã, 16h40. É num sábado, com transmissão da Rádio Povo CBN. A narração será de Alessandro Oliveira e todo o time da Rádio Povo está escalado para emocionar toda a grande torcida. A torcida do Ceará, a torcida do Fortaleza, os comentários de Thiago Minhoca, as reportagens de Horácio Neto e Miguel Júnior, e eu estarei apresentando a jornada esportiva que vai valer taça, vai valer título, e você se liga a partir das 15h30 de amanhã. E atenção, bairros do Seviluz e Caceiro Encantado Gavilã inaugurou a Clínica Odontológica Popular Abra um Sorriso, na rua Josias Paulo de Souza, número 50, no bairro Vicente Pison. Lá os preços cabem no seu bolso, porque a saúde começa pela boca. Toda avaliação é de graça. E tem mais uma novidade chegando. Por lá tem médico cardiologista e médico clínico geral. Tudo com preço popular. Antes era uma clínica, hoje virou uma policlínica. Trembala. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla ninguém pode. Combo infantil, óculos completo infantil por R$ 599 na compra de armações Miraflex, com lentes em resina com tratamento contra a luz azul, tratamento Blue Cut, parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão, ofertas não acumulativas, ofertas válidas de 1º de março até 31 de março, ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento. Quer abastecer a sua casa com muita economia? Vem para o Mercadão São Luís. As melhores marcas com os maiores descontos você encontra aqui. Avenida Alberto Sá, 1111, Rio Mar Kennedy, Washington Soares, 4352, Crato e Maracanaú. Mercadão São Luís, indispensável para a sua economia. E lembrando que no Mercadão não tem dia certo para oferta não, viu, meu filho? Aqui o desconto é todo dia, cuida! Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla ninguém pode. Liuê Góes. Aqui é Trembala para você, para mim, para todos nós que seguimos no trem, no AM 1010 para você. Hoje no comando de Felipe Castro, Felipe Carioca, o nosso fio, comandando as carrapetas desse Trembala que parte em extrema velocidade nas ondas do AM 1010. Primeiros destaques já foram ditos por Horácio Neto e também Miguel Júnior. A gente vai falar mais sobre cada equipe em especial, mas sobre os primeiros destaques. Alessandro Oliveira, a notícia do Ceará sobre Castilho é um grande reforço para essa final. E sobre a equipe do Fortaleza, o tricolor de aço do Psyu, que você acompanhou, chamou a atenção logo nas primeiras palavras do HN e do Miguel Júnior. Passe o Trembala adiante. Dúvida de um lado, dúvida do outro, retorno de um lado, retorno do outro, tudo isso, ninguém quer estar de fora de um clássico rei, né? Só se realmente não tiver condição. Então a gente vê tudo isso, né? Todo esse contexto para amanhã, às 4h40 da tarde. Um detalhe para o Ceará positivo é, claro, o retorno do Castilho. É um jogador que cresce em Clássico Rei, né? É um dos jogadores que meio que chama o protagonismo, a responsabilidade no Clássico. O passe fica mais apurado, não pode ser um jogador que tenha muito espaço para trabalhar, porque senão ele pode ser a diferença. Da mesma forma, outro jogador que já é titular, mas que cresce em Clássico, é o goleiro Richard, né? Ele cresce muito no Clássico da Copa do Nordeste, ele era até dúvida e salvou e fez várias defesas, enfim, garantiu também a vitória do Ceará ali atrás, né? O Ceará venceu o jogo e ele lá no gol conseguiu fazer as defesas. Do lado do Fortaleza, a gente tem a ausência do Caleb, né? Que já saiu o diagnóstico, ele já fez postagem agradecendo o apoio da torcida. É um atleta que ano passado fez a diferença, é o autor do gol do título e esse ano não deve jogar, né? Tem Tinga também, que era dúvida, estava na transição, não jogou no último meio de semana. A gente tem outros jogadores também
Do lado do Fortaleza, o Kevin também não jogou, viajou, mas não jogou. Será que vai para o jogo amanhã? Será que vai começar no banco? Como é que vai ser esse esquema do Fortaleza? Então, são destaques que a gente traz aqui e que a gente aguarda ansiosamente para amanhã, né? 3h40 sai a escalação, saem as escalações, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. E aí, às 4h40, a gente vai saber como as equipes de fato vão para o jogo, né? Porque apesar do esquema tático, apesar de saber conhecer já a base de cada equipe, a gente percebe que ao longo da temporada, já até chegar aqui no Campeonato Cearense na grande final, tanto o Mancini quanto o Vojvoda já mudaram, né, assim, em relação a improvisos, a alternativas, na verdade, dentro das suas equipes. E falando em decisão no sábado do Campeonato Cearense, que o Miguel Júnior falou, eu vim buscar aqui nas minhas anotações, que eu também estava procurando, né, quando é que tinha acontecido o último jogo dia de sábado. Sabe quando foi? Ano passado. O pentacampeonato do Fortaleza num sábado. Os outros anos, as decisões ficaram para um domingo e tudo mais, mas ano passado já foi no sábado. Como foi só o primeiro, né, acabou passando batido, e esse ano mais uma vez no sábado, porque tem aquela, né, a TV que manda, rapaz. Passa adiante. Ano passado era uma, hoje, nessa temporada já é outra, quem manda é a TV. Todo mundo obedece. Alessandro Oliveira, bem lembrado, as finais da temporada passada, em 2 sábados acabaram ocorrendo e o time do Fortaleza ficou com o título. Mas vamos seguir com o informativo. Mandante da partida é o Ceará, primeiro jogo 0-0, mando do Fortaleza, agora é mando do Alvinegro. É o 4º clássico na temporada. O Fortaleza mandou os 3 clássicos anteriores e agora o Ceará será mandante. Mas antes do jogo, deu para sentir a energia do torcedor alvinegro. O torcedor está empolgado, foi ao treinamento Horácio Neto apoiar o Ceará antes dessa decisão. Passa o trem-bala adiante. Foi sim, Liuê, foi sim. E olha, a gente não tem um número exato dos tantos torcedores que foram. Uma perspectiva era de mais ou menos 1.500. 1.500 alvinegros estiveram presentes ali no Carlos de Alencar Pinto, conhecido popularmente como CAP, lá em Porangabuçu, para poder acompanhar e dar sua força antes do Clássico Rei definitivo da temporada. Isso, claro, a gente tem que destacar ainda, dando até uma ênfase maior, que o treino de hoje não foi um treino que visou ali o melhor condicionamento físico, não foi um treino que visou a melhor questão tática, foi mais um treino para o torcedor poder manifestar o seu apoio ao Ceará e, claro, também ter ali uma oportunidade de estar mais próximo dos jogadores antes, claro, do confronto da decisão, um confronto importantíssimo da decisão da final do Campeonato Cearense. Então, o torcedor mostrou seu apoio, completou sua missão, fez ali o que tinha que fazer e está muito, claro, orgulhoso de tudo aquilo que aconteceu. Agora é aguardar para saber se o time irá corresponder, né, Liuê, o que foi projetado pelo torcedor. Passe adiante. Horácio Neto, e essa informação sobre o Castilho, como foi noticiada, como chegou até a imprensa, como chegou até você, e com certeza está todo mundo motivado. Mancini ganha mais uma peça, o torcedor também, apesar de algumas críticas, e eu dou até razão para o torcedor em alguns momentos do Castilho, porque tem aquela responsa. Foi um atleta que custou muito ao Ceará, então tem que corresponder, mas aos poucos ele vem correspondendo. Então, como foi a sinalização de cada parte do Ceará? Do Mancini, da torcida, todo mundo se empolgou. Horácio, passa o trem-bala adiante. Olha, a torcida está muito empolgada, isso é nítido, isso é claro que vem acontecendo. A gente tem observado que a torcida do Ceará, e muitas vezes tem também cobrado um pouco demais recentemente, né? Claro, aconteceu muita coisa, né, Liu? A gente tem que lembrar que o torcedor do Ceará teve que aturar muitas circunstâncias, muitas situações, e isso, obviamente, traz, né, traz pra gente uma memória que não é das mais positivas da temporada recente do Ceará. Então, é entendível, a gente consegue ali compreender o que foi projetado pelo torcedor, a gente consegue compreender tudo aquilo que aconteceu, mas o momento agora é de apoio. E com isso, a torcida vai novamente apoiar, vai novamente mostrar e aguarda que tenha mudanças em relação, obviamente, aos últimos resultados. Passe adiante. Alessandro Oliveira, Horácio Neto está à disposição para colocar dúvida, tirar dúvida aqui no nosso trem das 17. Passe o trem-bala adiante.
Alô, Horácio Neto, cadê meu alô, Horácio Neto? Vamos nessa, a equipe do Ceará, que enfim, do primeiro clássico, tem aí a expectativa, o torcedor do Ceará quer saber, tem gente que nem tá dormindo por conta disso, querendo saber qual a carta na manga de Wagner Mancini, qual o coelho que ele vai tirar da cartola. A gente vem falando no Trem Bala também do YouTube do Povo sobre isso. O que será? É do meio para frente? É a volta do Castilho? É o Ceará no trio de ataque? Ele vai colocar ali o Recalde, que já fez a função de falso 9, um centroavante ali? Será que ele vai improvisar, vai inverter o lado que o Pulga joga, tirar da esquerda, colocar na direita, colocar o Saulo pela esquerda? Enfim, o que é que você acredita e como é que deve ser o Ceará amanhã, tipo, de time titular mesmo, para entrar em campo e enfrentar o Fortaleza na grande decisão? Passe adiante. Olha, não devemos ter tantas surpresas assim, viu? Até as escalações do Wagner Mancini facilita muito, até se a gente não tivesse a informação, tivesse somente uma projeção, uma expectativa, porque o Wagner Mancini repete muito o elenco, e dessa vez a tendência é que repita mesmo. Vai encarar então o Fortaleza, não deve mudar muito, a dúvida fica por conta de quem ocupa a função de ataque. Por que eu digo a função de ataque numa posição específica? Porque é o seguinte, se sair o Facundo Barceló, o Ailon tem duas possibilidades, ou de ser centroavante, ou de ser... Se ficar como ponta, talvez entre o Saulo Mineiro ou permaneça o Facundo Barceló. Se o Ailon for para centroavante, deve entrar o Janderson nessa função. Então, acaba que a gente está muito na dúvida, claro. Essa carta debaixo da manga, que a gente menciona, que a gente brinca, pode ser que seja o Jorge Recalde. A possibilidade é real, isso pode acontecer. Ninguém acredita que isso não é uma loucura da cabeça de ninguém. Até porque ele fez essa função de centroavante, apesar de não tantas vezes no Nils, jogou mais como segundo atacante, mas de centroavante chegou a fazer. Então, a gente pode sim esperar que possa acontecer alguma coisa do tipo. De resto, a gente não deve surpreender muito a escalação do Wagner Mancini ter repetido bastante. Passe adiante. Horácio Neto, é clássico rei amanhã, mas também não tem como deixar despercebido o que vai ocorrer na próxima semana com as notícias. O time do Ceará, com o noticiário, as notícias chegando, vai encarar a equipe do Sport. O jogo vai ser em Pernambuco. E essas últimas atualizações aí, teremos público nessa partida. Passe o Trem Bala adiante. Teremos público na partida. Acontece, né? A Federação Pernambucana conseguiu levar vantagem no final das contas, conseguiu fazer com que a possibilidade de que não houvesse público fosse batida, foi batida, e agora temos público lá em Recife. Claro, confronto difícil, duelo já seria difícil naturalmente, agora com o público fica ainda mais. Vamos aguardar também o posicionamento dos próximos dias para entender o que irá acontecer ainda em relação a esse duelo, mas como você já antecipou, terá público lá em Recife. Passe adiante. Horácio, para finalizar a sua participação, a provável escalação do Ceará para amanhã, para entrar em campo, para encarar o Fortaleza em busca do título do Campeonato Cearense. Passe o Trem Bala adiante. Vamos lá, tem aquela questão que eu mencionei, né, que fica na dúvida para saber sobre a formação do Ceará por conta do Agro. A gente tem o Richard no gol, lateral direita Rai Ramos, a dupla de zaga com uma leve alteração por conta de Ramon Menezes deve ser formada por Matheus Felipe e David Ricardo. A lateral esquerda aí fica por conta de Matheus Bahia. Primeiro volante Richardson, segundo homem de meio campo retorna Guilherme Castilho, mais à frente o meia deve ser Lourenço, nas pontas Pulga e Ailon, vou colocar o Ailon ali, no ataque em Barcelona. Essa porque é a formação padrão, mas deixo o destaque da possibilidade do Ailon ser centroavante e a mudança da entrada do Janderson. Passe adiante. Então, Horácio Neto informando sobre a equipe do Ceará, esse provável time que para mim poderá entrar em campo. Eu vou com o Horácio Neto aí, está cobrindo o dia a dia, trazendo essa escalação de amanhã. O Ceará encarar a equipe do Fortaleza. Então, as notícias do vovô aqui no nosso Trem Bala. Verdade acima de tudo. Passa por cima, Trem Bala. Rádio Povo CBN Trem Bala.
Com esta dupla, ninguém pode. No Baratão da Irrigação, você encontra a solução para seus problemas de falta ou excesso de água. Demora para aguar seu jardim? Seu banho é com chuveirinho sem pressão alguma? Ou a chuva não foi suficiente para o seu plantio? No Baratão da Irrigação, você dispõe de serviços e equipamentos para atender qualquer problema ocasionado por água. Baratão da Irrigação. Projeto, venda, execução. Fone 4009-9090. Não para, não para, não para. A Prefeitura de Maracanaú investe em uma educação moderna e de qualidade. O novo fardamento escolar está sendo entregue a 44 mil alunos. Foram adquiridos 12 prédios para a rede municipal e as salas de aula estão sendo climatizadas. O ensino em tempo integral avança e já é ofertado em 30 escolas e em 27 creches. Prefeitura de Maracanaú. Não para, não para. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Liuê Góes. Vamos juntos, eu, você, Alessandro Oliveira, Horácio Neto, Miguel Júnior, Felipe Castro, hoje na mesa de efeitos, e o nosso André Duarte. É todo o time do Trembala. Trembala para você, para todos nós, aqui no AM 1010. Vamos juntos, com agora o informativo do time do Fortaleza, com o repórter Miguel Brilhante Júnior. O tricolor, Miguel, na minha contagem aqui, dos times que jogaram no meio de semana e que vão jogar as finais no final de semana, é o time que menos descansou. Porque alguns times que jogaram, por exemplo, São Paulo jogou ontem, o São Paulo não está na final do Campeonato Paulista. Outros clubes que jogaram na terça vão decidir no domingo, jogaram na quarta, vão decidir no domingo, enfim. O Fortaleza é diferente, jogou na quarta, vai decidir no sábado. Então, na minha contagem aqui de minutos, Fortaleza é o time que menos descansou para entrar em campo. Miguel Júnior, passa esse trem adiante, Miguel. É verdade. Cadê meu alô, Liuê? Acorda, Liuê. Tem Acorda, Miguel. Liuê. Teve a viagem também, né? Além do jogo, teve a viagem para o Paraguai. Mas, olhando a escalação do Fortaleza, analisando a escalação do time, quem jogou, quem iniciou, não vamos botar quem entrou, não. Vamos esquecer quem entrou. Quem iniciou, porque jogou mais, minutagem, ficou mais em campo na vitória de 2-0 contra o Esportivo Trinidense, para mim, jogaram 3 titulares. 2 da linha e o goleiro. Goleiro João Ricardo, Emanuel Brits e Kusevich. Esses, para mim, Kusevich, esses 3 aqui, para mim, serão titulares amanhã. Eu tenho essa opinião formada. O resto jogou, mas quem entrou no segundo tempo, podemos dizer, alguns também vão jogar. No caso, eu tenho essa opinião. O Lucas Sacha deve ser titular, Zé Wellison, Hércules e Bruno Pacheco. Podemos assim dizer. Então, cansaço de bola, não. O cansaço de viagem aí, eu não entro na questão. Para mim, João Ricardo iniciou contra o Trinidense, inicia amanhã. Emanuel Brits jogou, inicia amanhã. Kusevich jogou, inicia amanhã. O restante, quem começou o jogo, vai ficar no banco. Passe o trem. Bala adiante. Ô, Júnior, você afirmou sobre a formatação da equipe do Fortaleza, essa trinca, podemos dizer assim, uma linha de 5, alguns podem falar, são 3 zagueiros, mas enfim, sobre os 3 nomes citados, um deles o Kusevich, esse trio, essa trinca do Fortaleza. Fortaleza, desde que adotou esse modelo, ainda não tomou gols. Fortaleza enfrentou o Ceará dessa forma, jogou contra o Esportivo Trinidense assim, melhorou a defensiva. Então a tendência é que essa defesa possa voltar a se repetir. E com o passar do tempo, Miguel, aí o Vojvoda pode ousar pelo lado direito, chegar a colocar até o Iago Pikachu. Que o Iago Pikachu não é lateral como é o Dudu e também o Tinga. O Iago Pikachu é um ala atacante. Passa o trem-bala adiante. Isso mesmo. No Clássico Rei do sábado passado, dia 30 de abril,
que deu 0-0, ele iniciou com Dudu e Pikachu entrou no segundo tempo no lugar do Dudu. Não tinha o Tinga, mas para mim o Tinga deve pintar na ala direita amanhã. Já no trio de zaga, no 3-5-2, contra o Esportivo Trinidense, o Tite não jogou. Então, o trio de zagueiros, para mim, o mesmo que empatou com o Ceará. Emanuel Brits pela direita, Gonçalves no meio e Tite, zagueiro pela esquerda. Quem jogou na ocasião lá contra o Esportivo Trinidense foi o zagueiro Tomás Cardona pela esquerda. Interessante o futebol. O futebol tem disso. O Fortaleza não vencia há 4 jogos. Hoje o Fortaleza não perde há 2 jogos. Passe adiante. Eita, o futebol, Alessandro Oliveira. Então, com detalhe de Miguel Júnior, é o Fortaleza que melhora a sua defensiva. Era muito fácil fazer gol no tricolor. Fortaleza não sofreu contra o Ceará nem contra o Trinidense. É uma nova formatação, Alessandro, mas fique à vontade para perguntar o que bem quiser, o que bem entender, para Miguel Júnior aqui no Trem Bala das 17, segunda viagem do trem que não para. Passe adiante. Antes da minha pergunta, Liu Góes, eu tenho uma informação aqui, um fato de praticamente agora. Miguel informou que o treino do Fortaleza, o único treino entre os jogos que o Fortaleza tem na semana e antes da decisão do Campeonato Cearense, acontece agora. E está acontecendo sim. Há cerca de 20 minutos, há menos de 20 minutos, quase 20 minutos na verdade. O Marcelo Paes, CEO da SAF do Fortaleza, postou um vídeo nas suas redes sociais mostrando que o time está treinando lá no Centro de Excelência, lá no PC. Ok, até aí tudo normal. O problema é que tem uma câmera em um prédio ao lado, apontada em direção ao campo principal onde acontece o treino neste exato momento. Um drone da equipe do Fortaleza, um drone do Fortaleza foi levantado e identificou esta câmera que está em um andar de cima, em um prédio que fica do lado esquerdo, digamos assim, do Fortaleza, lá na sede do Fortaleza, lá no PC. E aí o Marcelo Paes faz a seguinte colocação: olá pessoal, são 5h22 da tarde, estou no PC pro último treino antes da final de amanhã. E olha o que o nosso drone identificou. Alguém do prédio próximo tem uma câmera apontada para filmar as nossas atividades. Aí ele coloca uma série de perguntas. Quem será? A mando de quem? Para onde vão essas imagens? Me ajudem a obter respostas. Obrigado. E aí tem um vídeo com o drone indo em direção à câmera. Eu não sei qual é a tecnologia que o Fortaleza utilizou para identificar essa câmera. Eu não sei. A câmera está, de certa forma, longe. Ela tem que ter um zoom muito bom para captar o campo e para identificar os atletas. Mas que está distante, tá. E aí é mais um ingrediente para esse clássico. A partir disso, vem a minha pergunta para você, Miguel Brilhante Júnior. Fortaleza pode ter alguma surpresa para o jogo de amanhã? Já que tem gente interessada em saber como deve vir o Fortaleza. Será que é no esquema tático? Vai manter o 3-5-2? Vai voltar para o 4-3-3? Vai ser o time reativo? Vai ser o time ofensivo? O que é que você acha que o Leão, como o Leão deve jogar amanhã e entrar com o time titular? Passe adiante, Miguel. Cadê meu alô, Miguel? Cadê meu alô, Alessandro Oliveira? Eu creio, Alessandro, que ele, no caso, o Vojvoda, ele vai manter o mesmo time, com exceção de um jogador. Uma mudança. A saída de Dudu e a entrada de Tinga. Eu creio que ele vai simplificar. Como, meu caro Alessandro Oliveira, o time do Fortaleza, se foi bem no jogo contra o Ceará, para mim o Fortaleza fez uma boa partida. Principalmente a partida defensivamente. Claro, defensivamente não tomou gols contra a equipe do Ceará. Então, eu creio que ele não vai mexer, não. Ele vai no 3-5-2, com os 3 volantes. É bom que se diga, esses 3 volantes, eles vão para o ataque também. São volantes que aparecem na área. Zé Wellison,
Lucas Sacha, principalmente também o Hércules. São jogadores que vão para o ataque. Aí ele vai ter o Tinga, que é ofensivo também, e na ala esquerda o Bruno Pacheco, liberando mais o Moisés e o Lucero. Eu creio que ele não vai mexer nesse sistema de jogo. O 3-5-2, e ele já utilizou também na Copa Sul-Americana, lá em Assunção, no Paraguai, diante da equipe do Esportivo Trinense, e venceu o jogo. Passe adiante. O Fortaleza, olha a vinheta aí do Tricolor, e esse assunto do drone vai dar o que falar amanhã. Um aperitivo para o Clássico Rei. Jogo na Arena Castelão, 16 horas, 40 minutos. É o Fortaleza em busca do Hexa. E o Ceará tentando voltar a vencer o campeonato estadual após 5 temporadas no clima. E o aperitivo, essa informação que foi postada pelo Marcelo Paes, e prontamente o nosso Alessandro Oliveira foi lá, viu, já trouxe com detalhe, quase na marca da exclusividade aqui no nosso Trem Bala. Mas Miguel Júnior, o time do Fortaleza, ele priorizou demais essa final, assim como outros clubes, Miguel. Aquele bate-papo do Vojvoda lá atrás, após o primeiro jogo, que ele comparava o futebol brasileiro com o futebol da América do Sul. Lá nos outros países não tem Copa do Nordeste, não tem campeonato estadual. O Fortaleza priorizou essa final, algumas pessoas criticaram, mas o Palmeiras priorizou também no meio de semana, Atlético Mineiro, Cruzeiro, que vão se enfrentar, também priorizaram, outras equipes, até o próprio Flamengo, que venceu o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu por 3-0, poupou alguns atletas, e o Fortaleza fez umas modificações no meio de semana. Então o Fortaleza focado em busca desse hexacampeonato, que será um título inédito para o Tricolor no termo de conjunto, né? Na conjuntura, 6 títulos, passe o Trem Bala adiante. Olha, Liuê, quando se fala a palavra título no futebol é impressionante. Ninguém quer perder um título. Você perder um título, eu tenho uma opinião formada. Claro, é bom estar na final. Se você está na final, você tem probabilidade de um título. Mas no futebol você não tem a certeza. O futebol, como gosta de dizer os antigos, a matemática não é exata, não. Eu tenho um amigo lá de Itabira que diz, olha, se eu soubesse que perderia o jogo, era melhor nem ir para a final. Mas, pelo contrário, é bom você estar na final. Se você chegar antes, é ruim. Tu tá entendendo, Lio Egóis? Passe adiante. Verdade, Miguel Júnior. Tem que estar na final. E jogo é jogo. Daqui a pouco eu vou querer a opinião do nosso Alessandro Oliveira, mas porque quando começa a temporada com a final de estadual e você perde, temporada é outra. Você vence, dá moral para a sequência da temporada. Mas aqui, para terminar a sua participação, trem é rápido demais. São 17h47. A provável escalação, mais uma vez, Miguel Júnior. Foi a pergunta mais feita a você no dia de hoje. E eu vou fazer para terminar a provável escalação, mais uma vez, do Tricolor de Aço, do PC, para encarar o Ceará amanhã. Rumo na busca do hexacampeonato. Como vai o Fortaleza no campo de jogo na Arena Castelão? Miguel, passe o Trem Bala adiante. Eu vou escalar o Fortaleza no 3-5-2. João Ricardo no gol. A linha de 3 zagueiros, Emanuel Brits, Kosevic e Tite. Na ala direita, Tinga. Meio de campo, Zé Wellison, Lucas Sacha, Hércules e Bruno Pacheco. Na frente, Lucero e Moisés. Lembrando que o Fortaleza, ele, nesse campeonato, o técnico Vojvoda utilizou 25 jogadores. 25 jogadores foram utilizados até agora pelo Vojvoda na atual temporada. Além de Caleb e Matheus Rossetto, que estão no departamento médico, para mim, esses dois não vão para o jogo. O técnico Vojvoda não poderá contar com Tauan Lara, o último contratado. Por quê? O Tauan Lara, quando foi contratado, já tinha encerrado as inscrições do campeonato cearense, o famoso Manjadinho.
passe adiante. Valeu, Miguel Júnior. Amanhã a gente se encontra na nossa jornada nas Frias do Sérgio. Valeu, Miguel. Você vai dar aquela velha descansada. Amanhã tem a grande decisão. É um dia que todo mundo chega mais cedo ao estádio. Miguel Júnior já é um dos primeiros a chegar. O primeiro a chegar. Ele abre a Arena Castelão. Amanhã vai chegar mais cedo para o clássico. Lembrando, 16h40. 15h30, começa tudo na Rádio Povo CBN, no FM para Fortaleza, para o Cariri e também no AM 1010. E atenção, bairros do Mucuripe, Vajota e Papicô. O Gavilão Gênio do Bem inaugurou a Clínica Odontológica Popular Abra um Sorriso, na Rua Josias Paulo de Souza, número 50, no bairro Vicente Pison. Lá os preços cabem no seu bolso. A saúde começa pela boca. Toda avaliação é de graça. E tem mais uma novidade que chegou lá no Gavilã. Agora é médico cardiologista de um lado, é médico clínico geral do outro. E tudo com preço popular. Antes era uma clínica, hoje foi uma policlínica, Trembala. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla ninguém pode. Segurança Eletrônica Corpus. Líder no mercado de segurança eletrônica, a Corpus dispõe da melhor tecnologia em câmeras, cercas, sensores e alarmes. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 4020-2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Não importa como você chama, o importante é que ama de ver o seu lar. Pra construir ou para reformar, escolha a melhor pra cuidar do seu lar. Normatel, Normatel. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla ninguém pode. Liuê Góes. Vamos juntos aqui, Trembala. Todos nós na reta final do trem, Alessandro Oliveira. Você tem alguma resposta, Alessandro Oliveira, para ilustrar aqui o nosso programa sobre os questionamentos do Marcelo Paes? Porque você falou, ele questionou. Quem será? A mando de quem? Para onde vão essas imagens? Você tem alguma resposta? E analisando aqui, viu, Alessandro? Essa câmera aqui, será que pega tudo? Um pouquinho antigo, mas enfim, quem será que colocou isso, Alessandro Oliveira, para ver o treinamento do Fortaleza e se através dessa publicação do Marcelo Paes, desse ocorrido, o clássico de amanhã ganha um pouco mais de pimenta, Alessandro Oliveira? Vai ficar mais apimentado, Alessandro? Passe o Trembala adiante. A mando de quem? É a pergunta da tarde tricolor. Longe, muito longe, tem que respeitar o zoom desta câmera, que está num prédio ao lado do Centro de Excelência Alcides Santos, filmando o treino tricolor. A quem interessa a filmagem do treino do Fortaleza? Questiona Marcelo Paes. É o que acontece neste exato momento. O horário do registro do flagra da captura após a varredura pelo sistema de inteligência do Fortaleza, 5 horas e 22 minutos. Portanto, há 30 minutos o treino acontece. No campo, atletas estavam fazendo aquele famoso aquecimento, o famoso bobinho ou quadrado, né? Tocando uma bola para o lado enquanto um fica ali no meio tentando roubá-la. E a câmera, pelo menos, vou chutar aqui no olhômetro. Tá muito longe, mas deixa eu ver aqui. Vamos colocar no mínimo 800 metros, no mínimo, por baixo, ali olhando. Isso só a distância em linha reta. E aí, fora a distância para cima, porque a câmera, deixa eu confirmar aqui qual andar que tá o prédio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 andares o prédio. 15 andares, ou 14 ali contando com o térreo, né? E a câmera está, nada mais, nada menos, posicionada em um andar em cima. No último andar, quase na cobertura, em um apartamento centralizado, que dá acesso de imagem ao campo. E é exatamente lá que está a câmera, na janela, meio que camuflada entre as cortinas desta câmera,
filmando. Olhando o modelo dela, eu não consigo identificar exatamente que modelo é essa câmera. Eu gosto um pouquinho de audiovisual também, algumas marcas, algumas referências eu sei, mas tá meio complicado. Agora aparece aquelas handcams lançadas no final dos anos 90, início dos anos 2000, elas têm um alcance muito bom de zoom, né, de distância, dá aquele zoom para aproximar a imagem. É ok, só que a câmera tá parada em um tripé, e aí, e a qualidade dela também, a resolução dessas handcams, elas não chegam a qualidade tão boa, apesar de ter um zoom muito legal, mas a qualidade dela não chega a ser nem um HD, dependendo da versão, né, ainda é um SD, o que dificulta a visualização em telas grandes, por exemplo. Então, eu não sei a quem foi que mandou. No mínimo, um curioso. Por baixo, um curioso. Né? O Fortaleza faz essa varredura, o que é algo novo também para o nosso conhecimento. Uma varredura ao entorno ali, no raio do centro de treinamentos, para saber de onde é que vem, né? Se tem alguém observando, alguém com outras intenções ali tentando colher informações, por que não? O treino, diferente do treino do Ceará de hoje, não foi aberto nem para a torcida, nem para a imprensa do Fortaleza, né? E foi apenas, está sendo apenas este último treino. Por isso que o questionamento do CEO do Fortaleza, que vai às suas redes sociais questionar e pede ajuda, né? É importante a gente lembrar as últimas frases. Me ajudem a obter essas respostas. Obrigado. E aí ele pergunta, né? Quem será? A mando de quem e para onde vão estas imagens? Isso aí é o mistério da tarde. Passe adiante, Trembala. Rapaz, é a câmera espiã Alessandro Oliveira. Quem será que fez tudo isso? Mas que o clássico vai ser diferente por conta de mais um fator? Claro que vai. Se o Ceará vencer, teremos a versão que foi a câmera. Se o Ceará perder, for vitória do Fortaleza, vai ter aquela provocação dizendo que mesmo filmando o treinamento, Fortaleza foi lá e venceu. Então, eita, clássico rei. Meu amigo, amanhã vai pegar fogo a Arena Castelão. É a grande decisão, primeiro jogo 0-0. Alguns palpiteiros, Alessandro, falam de um novo empate para a decisão nos pênaltis. Um novo empate não seria coisa de outro mundo, já que o Fortaleza está com a nova formatação tática, mais defensiva do que ofensiva. O Ceará melhorou a sua defesa. Então, existe, Alessandro. Não é querer ficar em cima do muro, não é isso? Mas existe essa possibilidade do empate. Passe adiante. Existe a possibilidade do empate, né? E o regulamento, ele não dá favoritismo no resultado, né? A questão de um gol fora de casa e tudo mais, um gol de vantagem, tem que buscar. Não, o regulamento já há um tempo, ele diz que é na soma dos placares, no famoso placar agregado. Então, como tivemos um empate no primeiro jogo, um empate amanhã, independente de qualquer resultado, levará a decisão às penalidades, o que deixa mais emocionante, o que deixa com o coração um pouco mais acelerado, né, para os mais emocionados. Tem gente que não gosta nem de cogitar nessa possibilidade, mas eu acho que a gente vai ter um jogo aberto, sabe? Eu acho que não será necessário chegar aos pênaltis, mas não descarto também essa possibilidade, não. Isso tudo depende de como as equipes pensarão. Elas podem até tentar entrar atrás de conseguirem o resultado, mas depois de um jogo truncado, vamos supor, até 20 e tantos do segundo tempo, as equipes possam pensar em se resguardar. E aí, se contentar com o empate, torcer para que os jogadores que mais qualificados estejam para bater os pênaltis, se reservem, se resguardem bem ali para fazerem estas cobranças. Ou seja, o Fortaleza já teve uma prova esse ano que passou na Copa do Brasil contra o Retrô nos pênaltis depois de um 0-0, um jogo muito chato, debaixo de muita chuva, debaixo de muita água na Arena Castelão. E aí a gente fica de olho, a gente fica na expectativa para saber qual será a postura inicial das equipes, né? As duas posturas, de Ceará e de Fortaleza. E se, caso o empate vá persistindo no placar, se as equipes vão tentar a vitória até o final ou se vão se contentar para levar para os pênaltis. Aí aquela, preparo, mental, capacidade de decisão, chamar a responsabilidade para si e um pouquinho de sorte também, convenhamos, né? Passe adiante. Valeu, Alessandro Oliveira. Vai descansar agora a garganta para amanhã contar a emoção do jogo, a emoção da grande final. Amanhã sai um vencedor. Não sei, nos 90 minutos. Pode ir aos pênaltis. Ceará e Fortaleza. Jogo do Campeonato Cearense, jogo da volta. Primeiro 0-0. E agora,
Façam as suas apostas, a gente se encontra. Estarei no comando da jornada com a narração de Alessandro, tem Miguel Júnior e também Horácio Neto, além de Thiago Minhoca, todo o time da Rádio Povo CBN. Amanhã numa cobertura para lá de especial da final do estadual. Aqui Trem Bala, verdade acima de tudo. Passa por cima, meu trem! Rádio Povo CBN Trem Bala. Com esta dupla ninguém pode. EyeView em dobro. Na compra de óculos completo com lentes EyeView Airway Day, lentes incolor, você ganha o segundo par de lentes na mesma dioptria. Grau, exceto fotossensíveis ou transitions. Quer abastecer a sua casa com muita economia? Vem para o Mercadão São Luís. As melhores marcas com os maiores descontos você encontra aqui. Avenida Alberto Sá, 1111, Rio Mar Kennedy, Washington Soares, 4352, Crato e Maracanaú. Mercadão São Luís, indispensável para a sua economia. E lembrando que no Mercadão não tem dia certo para oferta não, viu, meu filho? Aqui o desconto é todo dia, cuida! Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br.